Você vai ver hoje no JBN primeira edição, já existe uma maneira de evitar aquelas indesejáveis chamadas de telemarketing de operadoras de telefonia. Vamos te mostrar como funciona esse serviço. Uma bela missa na capital da Fé de Goiás marcou o encerramento do Muticom, o Mutirão Brasileiro de Comunicação, que contou com palestras, oficinas e muita troca de experiências. O aumento do número de casos de sarampo preocupa e a falta de vacinação pode ser o grande motivo. Vamos mostrar a importância das imunizações. E ainda em mais um Palavra do Pai, o padre Robson de Oliveira emocionou devotos que acompanharam um momento de reflexão sobre o tema indiferença. O JBN já está no ar. Olá para você que acompanha a TV Pai Eterno, muito obrigada pela sua companhia e aqui no JBN você pode também participar. Mande sugestões para a gente, o seu contato pode ser por telefone, o número aparece aí na sua tela, DDD 62 35069800. Você pode também mandar um e-mail, o endereço é jbn@tvpaeterno.com.br ou pode acessar o nosso portal paieterno.com. E é claro que nós também temos as nossas redes sociais, participe por lá. O Instagram é @tvpaieterno e a nossa página no Facebook aparece também aí na sua tela, facebook.com/tvpaieterno. Palestras, oficinas e muita troca de experiências. Assim foi o Muticom, Mutirão Brasileiro de Comunicação, que aconteceu em Goiânia. A 11ª edição do evento terminou ontem com uma missa na capital da Fé de Goiás. Vamos conferir como foi a celebração. A celebração de encerramento do Muticom foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e co-celebrada pelo presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Durante os 4 dias do Mutirão Brasileiro de Comunicação, Goiânia recebeu pessoas de todo o Brasil, como a Cacilda, que veio da linda cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu avalio muito positivamente, né, em termos de conferências, das trilhas, do conteúdo abordado de um modo geral e também esses momentos de troca de experiência que a gente tem com colegas de outras dioceses, de outras regiões do Brasil, que vivem experiências semelhantes às nossas ou não, e que a gente pode trocar uma ideia, né, ouvir o que eles fazem. Tudo isso agrega muito ao nosso trabalho pastoral em nossas dioceses. Na programação teve palestras, oficinas e muita troca de experiências que vão ser levadas na bagagem de todos os participantes. Eu destaco as conferências, em especial a do Fernando Morgado, que foi sobre as mídias digitais, crises e oportunidades. Além da participação das pessoas que realizam a comunicação nas igrejas de todo o Brasil, o Mutirão também acolheu religiosos, padres e bispos. Nós, comunicadores católicos, nos encontramos para refletir comunicação, isso é muito importante. E nesse encontro nós também partilhamos as nossas experiências, angústias, agonias, alegrias, dificuldades. Então essa troca de experiência, essa partilha de projetos, de sonhos e de realizações, ele se torna importante também. E o segundo ponto, a temática proposta sobre democracia, que é a busca pela verdade. E a igreja ela se torna especialista em comunicação porque nós buscamos pela verdade. Falar de democracia é sim a nossa missão, ajudar as pessoas a conhecer a verdade, a dar voz a todas as pessoas e favorecer sempre o diálogo. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, falou do evento que aconteceu pela primeira vez na capital de Goiás. A gente tem esta grande satisfação, porque não é todo dia que acontece muito bom e graças a Deus deu tudo certo, mas o mais importante é o contato pessoal, o conhecimento entre as pessoas, a participação dos bispos, dos sacerdotes. A gente fica conhecendo as experiências das igrejas
e as palestras que foram uma melhor do que a outra. A estrutura montada para o Multicom, o carinho, a acolhida, tudo muito bem pensado, cada detalhe. Então foi sensacional, espetacular, e a organização, a Arquidiocese de Goiânia, o povo de Goiânia, eles estão de parabéns. Comunicação, democracia e responsabilidade social. Esse foi o tema central da 11ª edição do Multicom. Com assuntos tão presentes na nossa sociedade nos tempos atuais, cabe à igreja se comunicar bem com os seus fiéis e defender e praticar sempre a evangelização entre nós. Hoje está muito mais fácil comunicar de qualquer jeito. E hoje está muito mais exigente comunicar com ética, com princípios, com projeto. Eu acho que é mais difícil. Não é simples ser um jornalista, um repórter. Não é simples trabalhar com a comunicação e comunicar hoje, se você quer fazer uma boa comunicação. Por quê? Porque é só a boa comunicação, portanto, isenta de fake news, isenta da mentira, isenta da insensibilidade social, isenta, não é, digamos assim, daquilo que destrói a comunicação em si mesma. Então eu penso que hoje comunicar é muito fácil se a gente faz uma comunicação qualquer. Mas a comunicação preciosa, ela precisa e exige muito. Em 1998, em Belo Horizonte, foi realizado o primeiro. De lá para cá, já foram 11 edições, incluindo a deste ano. O evento é fundamental para o desenvolvimento das comunidades religiosas. Fizemos um mutirão de comunicação, ou seja, não só reconhecemos a comunicação em nós, mas fizemos um mutirão, a soma de muitas comunicações. E isso se deu em alguns dias na Arquidiocese de Goiânia e na cidade de Goiânia, uma alegria muito grande, uma recepção da Arquidiocese de Dom Washington, Dom Levi, de uma maneira exemplar e comunicacional. E ali reunimos pessoas do Brasil inteiro para refletir sobre a comunicação na sua relação com a democracia e com a responsabilidade social. Para duas coisas muito simples e que nós precisamos, como cristãos, como bons cidadãos, cidadãs, abraçar firmemente. A comunicação facilita a democracia para que a gente não caminhe no contrário da democracia, que são regimes de opressão. E, ao mesmo tempo, facilita a nossa responsabilidade social contra a nossa irresponsabilidade social. Nós fizemos da nossa parte, né? Fizemos o possível para atender a todos e para dar a possibilidade do encontro ser um encontro produtivo. Viva o Divino Pai Eterno! Viva Jesus Cristo! Viva o Divino Espírito Santo! Parabéns a todos que organizaram esse excelente evento, com certeza acrescentou muito a todos que participaram. E as missas no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno são sempre muito especiais. No último sábado não foi diferente. Milhares de devotos estiveram na capital da fé de Goiás para acompanhar a celebração que foi presidida pelo reitor do santuário, Padre Robson de Oliveira. E a gente vai conferir como foi agora na matéria. Milhares de devotos de diversas partes do Brasil vieram à capital da fé para pedir bênçãos e agradecer as graças alcançadas. Muitos deles vêm de longe, enfrentam horas de viagem para estarem juntos no santuário, renovando sua fé e devoção ao Pai Eterno. Este grupo, por exemplo, viajou mais de 16 horas. O pessoal saiu de Cascavel, no interior do Paraná, e veio numa caravana com mais de 50 pessoas. Eu vim para agradecer, porque além do meu pai ter tido 5 AVC e ainda está com a graça em nosso meio, a minha mãe também, ela fez 3 cirurgias e ela só é viva pela fé que move ela ao Pai Eterno. A gente sempre foi devota, né, do Divino Pai Eterno. Então, através dele, nós temos alcançado muitas graças. E também essa fé que nos move
nos trouxe assim a comunhão, né, com outras pessoas e assim, milagres, Deus, né? Deus nos mostra a todo momento, mas com o Divino Pai Eterno aqui, graças e graças alcançadas. A celebração, que aconteceu no último sábado, foi presidida pelo reitor do Santuário Basílica, Padre Robson de Oliveira. Momentos especiais na casa do Divino Pai Eterno. Como é bom, né, ver essa casa assim sempre cheia, realmente muito especial essas missas. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. O JBN Primeira Edição já está de volta. No último sábado, o Palavra do Pai reuniu milhares de devotos no Cineteatro AFIP. Dessa vez, Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica, falou sobre o tema indiferença. Muita gente chegou bem cedo e garantiu os primeiros lugares. A vontade de participar era tanta que a Cristina chegou antes das 7 da manhã. Ela foi a primeira da fila. Para chegar mais cedo para ver o Padre Robson de perto, né? Ser as primeiras lá da fila. A primeira vez. Estou gostando muito, quero voltar mais vezes aqui. Muito bonito aqui, as missas muito bonitas. A fila que começava na Cristina deu a volta no quarteirão. Todas essas pessoas estão esperando para participar do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. Mesmo depois de 30 horas de viagem de Santa Catarina até Trindade, a turma da Dona Norma garante que não está cansada. Tudo para agradecer ao Pai Eterno. A gente veio só agradecer, porque não precisamos pedir. O Pai que é Pai sabe o que os filhos precisam, então a gente só veio agradecer. Agradecer mais e pedir menos. Esse é o pensamento que trouxe a Dona Verônica até aqui. No último aniversário, quando completou 85 anos, o presente que ela pediu às filhas foi a viagem para a Vila Trindade participar do momento de oração. Eu falei, não, eu tenho que ir lá, se Deus quiser. Aí quando foi agora, as meninas falaram, ô mãe, aproveita e vai. As portas foram abertas e o público convidado a entrar. Já do lado de dentro, a expectativa continuava grande. O Palavra do Pai começou com música. O Cine Teatro AFIP, em Trindade, capital da Fé de Goiás, ficou lotado. A Dona Maria não via a hora de chegar aqui. Eu estou feliz? Não vou dar nem pensar em ir embora. Aqui o padre fala com os fiéis de forma mais descontraída. Quem assiste pode participar de forma mais ativa do momento de louvor e reflexão. Para o padre, esta é a principal diferença de se comunicar com os fiéis aqui e em uma missa. Aqui o ambiente é mais tranquilo, o tempo também é mais espaçado. As reflexões podem ser mais bem elaboradas, destrinchadas, né? Ou seja, minuciosamente faladas. Então isso permite um ambiente mais coloquial, de diálogo até mesmo, né? É monólogo, é óbvio, mas de maior interação com o público. Na pregação eu tenho que seguir ritual, tempo bem reduzido, então esse momento é muito importante, tanto para a evangelização que esse santuário promove, como também para as pessoas que são evangelizadas, para que elas possam tirar suas dúvidas. A principal mensagem de hoje foi sobre indiferença. Indiferença é uma coisa que é muito triste no mundo, porque uma pessoa indiferente, ela é vazia, ela não se preocupa com o futuro, ela não está nem aí com o sofrimento, por exemplo, alheio, ou com as situações que se dão à sua volta. A indiferença na fé é pior ainda, porque ela passa a não se preocupar nem com a sua salvação, sua eternidade, o seu pós-vida, e por isso também não se preocupa em viver valores éticos, morais, e que realmente fazem a vida valer a pena de ser vivida.
Além do programa Palavra do Pai, o Cine Teatro AFIP tem ainda outras atrações. Na próxima sexta-feira, dia 26 de julho, às 4 horas da tarde, será exibido o filme O Bom Sam, um mistério inspirador. Mais tarde, às 8 horas, tem o filme Benji. No sábado, às 10 da manhã, tem o Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira. E no mesmo dia, às 9 horas da noite, tem o programa Romaria Sertaneja, com o Fábio Falcão e o Padre Natalino. No domingo, às 4 da tarde, o filme que será exibido é Kung Fu Panda 2. E às 7 da noite, é hora de assistir Angry Birds, o filme. Só lembrando que a entrada é franca. O Palavra do Pai é realmente sempre muito especial. Você que nunca acompanhou, faça uma forcinha para vir à Trindade acompanhar e acompanhe também aqui pela TV Pai Eterno sempre, tá bom? Olha, agora uma notícia para você que é consumidor. Quem não quiser mais receber as chamadas de telemarketing, como aquelas de operadoras de telefonia, por exemplo, pode se cadastrar na lista nacional do Não Me Perturbe. O serviço passou a ser oferecido por determinação da Anatel. Mais detalhes sobre esse assunto a gente acompanha agora na reportagem de Wilker Oliveira. Quem nunca recebeu uma ligação de uma operadora de telefonia oferecendo algum serviço? E elas acontecem nos piores momentos. Perturba, atrapalha, às vezes você está ocupado, às vezes está dirigindo. Recebi até multa de trânsito por atender essas ligações. Para evitar esses tipos de ligações, o site Não Me Perturbe está no ar desde o dia 16 de julho. Só no primeiro dia de funcionamento foram mais de 620 mil cadastros de pessoas que não querem receber ligações de telemarketing. Trata-se do Não Perturbe, que é uma determinação imposta pela Anatel por essas empresas que comercializam através de telemarketing, as empresas, as companhias que vendem serviço de telefonia, internet e TV por assinatura. Ou seja, essas empresas foram obrigadas a criar um dispositivo, criar um mecanismo de o consumidor se manifestar e falar: eu não quero mais ser incomodado recebendo ligações, me oferecendo produtos ou serviços ligados à internet, telefonia e TV por assinatura. A dona Lina aprovou a iniciativa e disse que vai fazer o cadastro. Eu não fiz o cadastro ainda, mas eu acho ótimo. É um direito de todo cidadão não querer perturbação a respeito de oferta de operadoras. Para fazer o cadastro é simples. Basta acessar o site www.nãomeperturbe.com.br e preencher um formulário. A suspensão das chamadas ocorre em até 30 dias após o registro. O usuário pode depois desbloquear uma ou várias prestadoras para que elas voltem a oferecer as ofertas por meio das ligações. Estudos de mercado realizados constatam que 1/3 das ligações chatas, incômodas e inoportunas são realizadas por essas empresas, importunando o consumidor, oferecendo os produtos ou serviços por elas prestados. O setor de telecomunicações é responsável por 32% das ligações de telemarketing. Entre as principais reclamações dos usuários está o fato de que as chamadas são feitas várias vezes por dia e a qualquer horário, desrespeitando a lei que prevê que as chamadas só podem ser feitas em horário comercial. No caso do estado de Goiás, já existe um bloqueio desses tipos de ligações. Quem já tem o cadastro no Procon Web não precisa fazer novamente neste novo site, já que o sistema é unificado. A multa para a empresa que insistir nas chamadas pode ultrapassar R$ 9 milhões. Os órgãos de defesa do consumidor, obviamente, estarão atentos a essa situação. Passando-se os 30 dias após o cadastro, o consumidor poderá trazer a sua denúncia ou reclamação para os órgãos de defesa do consumidor, para o Procon Goiás, certamente, e havendo a constatação que houve desrespeito ou violação ao direito do consumidor, poderá ser imposta uma sanção administrativa. Obviamente, será instaurado um procedimento administrativo, respeitados os princípios da legalidade, o contraditório e ampla defesa, então poderá ser imposta uma sanção. A multa geralmente é a mais aplicada. Sem tantas chamadas indesejadas, o consumidor vai ficar mais tranquilo. Não fiz ainda não, o aplicativo para bloquear lá, mas eu não fiz ainda não, mas vou fazer. Vejo com bons olhos, para ajudar, né? Eu acho o seguinte, que a gente tem que ter livre-arbítrio para quando a gente quiser algo, a gente mesmo procurar. É o que nos convém.
Agora, outro assunto importante. Deixar de se vacinar é colocar a saúde em risco. Este ano, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde divulgou um aumento de 300% no aumento de casos de sarampo em todo o mundo. A queda na imunização pode ser motivo para a volta de algumas epidemias que já estão controladas. A vacina é a principal estratégia de prevenção e combate a diversos tipos de doenças. Quem toma as doses se protege contra agentes infecciosos e ainda reduz o risco de complicações de saúde. Mesmo salvando milhões de pessoas, a procura por imunização caiu nos últimos anos. Isso é muito preocupante. Tão preocupante que até 2016... o Brasil conseguiu, através da própria OMS, um selo de controle de erradicação do sarampo. Infelizmente, a partir daí, e em 2018 nós tivemos mais de 10 mil casos de sarampo no Brasil inteiro, né? Exatamente porque nós tivemos uma falha na cobertura vacinal em todo o país. A queda no número de imunizados aumenta o risco de que ocorra no futuro epidemias de doenças que chegaram a ser erradicadas. Só em 2019 já temos mais de 400 casos de sarampo. Isso pode ser estendido a outras doenças também, né? As meningites, de um modo geral, nós temos um bom esquema vacinal, porém, se as pessoas não vacinam, não adianta a gente ter boas vacinas se as pessoas não forem aos serviços para se vacinar. Apesar da importância da vacina para a saúde pública em geral, muita gente insiste em não tomar. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam a vida de cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, só neste ano os casos de sarampo no estado de São Paulo aumentaram 586%. Esse aumento aconteceu num prazo de 40 dias. Foram 350 moradores infectados. O número representa 82% dos registros em todo o país. 426 casos da doença foram confirmados em 7 estados do Brasil. Quando a gente faz um retrato, por exemplo, tiramos uma fotografia, entre aspas, do hospital em 1990. Nós tínhamos inúmeras doenças, pacientes internados por conta de doenças que poderiam estar protegidas por vacinas. De um modo geral, nessas últimas 2 décadas, nós reduzimos isso muito acentuadamente. Então, o que aconteceu? Agora, o que nos preocupa é que essas doenças começam a ter um retorno. Então, a gente começa a ter cuidado de sarampo, meningite, né, que são doenças preveníveis por vacinas. Em 2018, 20 milhões de menores não foram imunizados contra o sarampo, difteria e tétano no mundo. O caso que mais preocupa os especialistas é o do sarampo. Países que conseguiram atingir 90% de cobertura vacinal contra a doença caíram pelo menos 10 pontos. A vacina é muito eficaz, ela é uma vacina que não só traz segurança para a pessoa não desenvolver a doença, como colabora para que a doença não esteja na população. Por isso que a gente fala de cobertura. Quanto maior a cobertura de vacina numa população, menor o risco da doença aparecer na própria população. Agora, uma última notícia. Morreu na manhã de hoje, aos 102 anos, o padre Antônio Bariani. Natural de Conquista, em Minas Gerais, ele veio para Goiás na década de 50. Morou na periferia de Goiânia por muitos anos, atendendo às comunidades carentes. Atualmente, o padre Bariani morava no convento Santíssima Trindade. Junto à Igreja Matriz, na Romaria deste ano, ele acompanhou as novenas da manhã da Matriz de Trindade. Padre Bariani ainda celebrava a Eucaristia diariamente e se dedicava à literatura. Recentemente publicou um livro de poemas. Informações sobre o velório e enterro você acompanha no nosso portal paieterno.com. E o JBN Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!